O apóstolo João escreveu o livro de Apocalipse há quase 2000 anos atrás. Mas parece que ele está hoje lá na ilha de Pátmos, redigindo relatórios, as mensagens da mídia de hoje. Queridos irmãos, há um engano sendo preparado para os últimos dias. E é isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Quero que você fique comigo até o final para que você entenda essa mensagem. Foi uma mensagem pesquisada, existe um roteiro e você precisa acompanhá-lo até o fim para entender os dias que nós estamos prestes a acompanhar. Porque Apocalipse, ele prepara o mundo para algo novo. Ele prepara para os últimos dias. Como serão os últimos dias? Lê o Apocalipse, você vai entender. E quando nós observamos nossa realidade, irmãos, o que está acontecendo, governos que começaram a admitir oficialmente a existência de inteligências não humanas, isso é muito sério. Cientistas que dizem que a humanidade está próxima de criar uma super inteligência artificial superior ao homem. Então, estão me dizendo que vem algo muito grande aí. Os líderes globais falam sobre uma nova etapa da evolução humana. Então, surge uma mensagem para nós. Precisamos mudar nosso caminho ou a humanidade vai desaparecer. Todos juntos comentam a mesma coisa. Mas essa mensagem, eles dizem que não virá de extraterrestres, virá de algo ainda mais próximo da própria humanidade. Então, o que eles estão dizendo para a gente? Eles dizem que o pior de algo passando por ela. A pergunta, irmãos, é: a Bíblia já alerta sobre um engano global desse tipo? Tudo está nas Escrituras. Nós estamos vendo a preparação psicológica das massas. E é isso que você precisa ver nas entrelinhas. O tema Alien foi tratado como ficção. Hoje, governos discutem UFOs abertamente. Os militares liberam vídeos. Agências especiais falam sobre vida inteligente. Especialistas discutem como as religiões vão reagir ao contato. O ponto mais importante não é exatamente se os aliens existem. O ponto é: a humanidade está sendo preparada psicologicamente para aceitar uma nova narrativa sobre a sua origem, o seu destino e a sua salvação. Tudo está sendo mudado. E parece que muitos já estão aceitando essa narrativa muito bem. Se afirmam que toda a civilização precisa de uma origem, de uma ameaça e de um salvador. E os filmes de ficção científica que o diga já vem passando há muito tempo. A escatologia bíblica afirma que nos fins dos tempos surgirá um sistema global baseado em engano espiritual. Jesus nos alertou, irmão, porque surgirão falsos profetas, falsos cristos, falsos operadores de grandes sinais, prodígios, para enganar, se possível, até os fiéis, os eleitos. Quando você vai lá para Mateus, o centro da questão ali é o engano, que está sendo chamado a atenção, batido nessa tecla. Não são apenas políticas, não são apenas tecnológicos, que são disfarces, mas espiritual. O que está em jogo? A alma humana. A alma humana. Aí sai Alien como uma nova entidade espiritual. Irmãos, antigamente, os homens falavam de deuses descendentes dos céus. Eles falavam de Hoje, eles falam de visitantes interdimensionais. A linguagem bonita, diferente, mudou, mas o arquetipo permanece o mesmo. Seres superiores, os titãs, os semideuses, seres mais evoluídos, cheios de conhecimento oculto, que trazem iluminação para a humanidade, como a serpente do Éden trouxe. Isso ecoa diretamente para esse antigo pensamento do Éden. Sereis como Deus, como diz Gênesis. A nova espiritualidade tecnológica começa a substituir, queridos irmãos,
pecado por ignorância, salvação por evolução, Deus pela uma consciência cósmica. Queridos, nesse cenário, a inteligência artificial se torna uma ferramenta perfeita, porque ela parece o quê? Onisciente, invisível, presente em todos os lugares, capaz de falar, capaz de decidir, capaz de julgar, exatamente como uma entidade espiritual digital. Nós estamos vendo o mundo se formando para algo final e seriamente, com todas as características de Apocalipse, as características bíblicas. Uma imagem de Apocalipse 13 fala claramente. Aqui torna-se um assunto assustador. O livro de Apocalipse descreve extraordinariamente e foi-lhe dado a imagem da besta, que também a imagem falasse, fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Apocalipse 13:15 fala, não adorou a besta, morreu. Tudo sendo preparado, irmãos. Durante séculos, isso parecia o quê? Impossível. Hoje, parece mais real do que imaginamos. Uma imagem que fala, pensa, que decide, que confirma, que muda comportamento, que influencia massas. Uma inteligência poderosa. Isso aponta para a inteligência, avatares, deepfakes, sistemas autônomos, agentes inteligentes globais e mais. Está escrito lá em Apocalipse tudo isso. Então, Apocalipse conecta essa imagem a um sistema econômico, porque ninguém pode comprar e vender senão aquele que tiver a marca, que é o Apocalipse 13:17. Ou seja, a vigilância, a identidade digital, o controle econômico, conformidade ideológica, tudo integrado, tudo vai ser integrado. E aí nós vamos para mais um ponto que está sendo dito, humanos do futuro. Opa, quem são esses humanos do futuro? Humanos fabricados por humanos. Interessante. É uma teoria crescente que afirma que aliens somos nós mesmos no futuro. Essa ideia parece científica, irmão, só parece, mas carrega impacto espiritual profundo. Que Deus tenha misericórdia para que você entenda o que está sendo dito. Modificação genética em humanos envolve alteração deliberada do DNA. Ainda há o transhumanismo, que é um movimento cultural, científico, que defende o uso de tecnologias muito avançadas para melhorar as capacidades físicas, intelectuais e psicológicas do ser humano. Tudo parece maravilhoso. Parece um filme. Estão apostando no hibridismo total para a nova raça. A gente tem um exemplo disso. Procure na internet. O caso de um famoso cientista que em 2018, ele é um biofísico, ele anunciou ter alterado geneticamente o DNA de embriões humanos, resultando, queridos irmãos, em bebês gêmeos. O homem querendo ser Deus de qualquer forma. Não sabemos o que vai ser dessa criança, o que será quando fizer um teste de DNA, o que será, o que vai sair dali? Não se sabe. Só sei de uma coisa, com certeza, tudo que está sendo preparado vai dar errado. Olhe para as Escrituras. Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Porque vão eliminar a criação divina. Irmãos, a queda do homem, ele tinha uma necessidade de redenção, mas a humanidade se torna a sua própria salvadora. Como é que um manco, um torto vai se salvar? Precisava de alguém perfeito, que já veio. O homem passa a acreditar que poderá transcender a morte. E o presidente dos Estados Unidos disse, agora, já temos a cura para a morte. Irmãos, o verdadeiro apocalipse diante de nós. Vão fundir-se máquinas para alcançar a imortalidade digital, evoluir para uma consciência superior. Isso é essencialmente o antigo sonho de Babel.
Quando a gente fala de Babel e Deus fala de Babel, ele não passa, ele fica. Babel não era apenas uma arquitetura, era a independência, não querem depender espiritualmente de Deus. E isso continua até hoje. Esse termo, não querem depender de Deus, querem ser Deus. Hoje, a nova Torre de Babel é tecnológica, como sempre quiser. O espírito do anticristo já está nesse meio. A Bíblia fala algo muito importante. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não procede de Deus. Este é o espírito do anticristo. Quando você lê 1 de João 4, você já vai encontrar isso. O anticristo, irmão, não começa apenas com o homem. Ele começa com uma preparação, com um espírito, com uma mentalidade, com uma civilização que rejeita Deus e o substitui por verdade, por experiências, por trocas transcendentais, por tecnologia, busca salvação e arrependimento em tudo que não é Deus. Nesse cenário, a religião Alien, o Alien pode funcionar como a nova religião global, justificativa para a união planetária, narrativa para redefinir a fé, preparação para uma autoridade mundial. Entenda o que está diante dos nossos olhos. Há sinais no céu. Jesus declarou: haverá coisas espantosas e grandiosas no céu. Mas, irmãos, a gente levanta uma questão aqui. Será que todas as coisas que vão aparecer vêm de Deus? Nem todo fenômeno sobrenatural possui origem divina. A Bíblia fala repetidamente sobre sinais mentirosos, prodígios enganadores, manifestações espirituais falsas. Paulo descreve a manifestação do iníquo será acompanhada de todo poder, sinal, prodígios e mentira, lá em Tessalonicenses. A questão central é: isso é real? Isso que você tem que perguntar. Qual o espírito que está por trás disso? Precisamos de discernimento de espírito mais do que nunca. Buscar Deus mais do que nunca. Haverá uma grande ruptura religiosa provocada. O mundo recebe uma narrativa oficial afirmando que não estamos sozinhos, que as religiões precisam ser reinterpretadas, que a humanidade deve unificar-se, que uma inteligência superior guiará a nossa evolução. Isso é muito sério, queridos irmãos. Muitas estruturas religiosas entrarão em colapso, menos você. Agora preste atenção no que está acontecendo. Em 1938, um autor, diretor, de televisão, ele fez uma adaptação de um livro científico para um show, As Guerras dos Mundos. E ele começou a falar nos rádios, a CBS nos Estados Unidos. O programa foi feito em formato de boletim de notícias urgentes, com aquelas musiquinhas, tudo. Interromperam a programação normal, entrou uma música de pânico. E, por causa do tom exatamente realista que ele trouxe à transmissão, ele foi tão bom, mas tão bom, que milhares de ouvintes acreditaram que o país estava realmente sendo invadido por alienígenas e que o mundo estava acabando. E o efeito de medo que ele trouxe, que o mundo estava sendo invadido dentro de uma rádio. Pensa bem, a televisão para e começa a falar que o mundo está sendo invadido, dá uma notícia assim. Irmão, pessoas tiveram reação de passar mal, de crise de pânico, vomitando pelas ruas, lotaram hospitais, delegacia cheia, porque as pessoas foram em busca de socorro, saíram de casa, porque o mundo estava sendo invadido por aliens. Por que esse ensaio foi realizado ali no passado? Tudo tem um motivo. 1938 ainda era só o começo. Mas agora, atualmente, os milhares de ensinamentos fora das escrituras estão preparando uma geração para receber o maior engano. Se no passado eles estavam sendo preparados, queridos irmãos, hoje esse assunto faz parte do cotidiano, será bem aceito. Mas as profecias bíblicas surgem exatamente para isso, uma grande apostasia, porque não suportarão a sã doutrina. A humanidade, queridos irmãos,
moderna, ela deseja espiritualidade, sim, mas sem verdade, porque a verdade ela vai excluir o que não quer ser modelado pelas palavras de Deus, pelo Cristo, pelo Espírito Santo. Então façamos um modelo com um ponto forte, a inclusão. Mesmo que Cristo não caiba nela, o importante é os nossos anseios serem cumpridos. Transcendência sem santidade. Mas a Bíblia diz que sem santidade não veremos a Deus. Queridos irmãos, poder sem Deus, quando a palavra diz teu Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque tu é tudo quanto nos há nos céus, porque tudo é seu. Isso é um perfeito engano, meus irmãos, porque Deus é o poder. Talvez o maior engano do fim não seja convencer o mundo de que Deus não existe. Talvez seja convencer o mundo que o homem se torna Deus e autossuficiente. Nesse momento, a inteligência artificial, o transhumanismo, fenômenos aéreos, espiritualidade cósmica e o poder global passam a convergir para a mesma direção. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Que você entenda o que eu estou falando. A Bíblia não manda cristão viver em medo. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de discernimento. Porque o verdadeiro campo de batalha do fim dos tempos não será apenas político ou tecnológico, será espiritual. Lembre-se disso, espiritual é a batalha. E talvez a pergunta mais importante do nosso tempo seja: quem está falando com a humanidade nesse tempo final? Quem é o Deus que está se comunicando com você? Volte a orar, volte a estar em comunicação com o Deus verdadeiro. O que está vindo não é para os fracos. Os que está vindo são para aqueles que vão se manter de pé. Fico com essa palavra e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.